Carl Gustav Jung, ele revolucionou a compreensão da psique, ao demonstrar que a mente humana é formada por uma relação dinâmica entre o consciente e o inconsciente. A sua maior contribuição não foi apenas a descoberta do inconsciente coletivo, mas a compreensão de que a nossa saúde psicológica, ela depende desse diálogo constante entre essas duas dimensões, consciente e inconsciente. Para Jung, a consciência ela não se limita ao pensamento racional. A cultura ocidental, especialmente lá desde a Renascença e fortalecida pelo racionalismo cartesiano de Descartes, penso, logo existo, passou a privilegiar a razão como uma forma legítima de conhecimento. E esse desenvolvimento unilateral afastou o ser humano da sua dimensão simbólica, intuitiva e emocional, contribuindo muito para o aumento do sofrimento psíquico. Na sua prática clínica, Jung observou que muitas neuroses surgiram justamente desse estreitamento da consciência. Quanto mais a pessoa se identifica apenas com aquele pensamento racional, maior tem que ser o conflito entre os conteúdos do inconsciente. E esses conteúdos, eles não desaparecem. Eles se manifestam através dos sonhos, das fantasias, de sintomas, de símbolos. O inconsciente coletivo, que é o conceito central da psicologia analítica de Jung, é constituído por padrões que são universais, que ele chamou de arquétipos, que organizam a experiência humana e aparecem nos mitos, nas religiões, nos contos de fadas e nos sistemas simbólicos das diversas culturas. É nesse contexto que Jung reconhece o valor do tarô. Embora ele não tenha desenvolvido uma teoria específica sobre as cartas, ele compreendia que os seus símbolos expressam imagens arquetípicas que estão profundamente enraizadas na psique humana. Assim como os sonhos e a astrologia, o tarô ele funciona como uma linguagem simbólica capaz de estabelecer uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Seu propósito ele não seria determinar um destino fixo ou prever acontecimentos inevitáveis, mas favorecer esse autoconhecimento, ampliando a percepção, revelando conteúdos psíquicos que ainda não chegaram à consciência. Cada carta ela torna-se um espelho simbólico, permitindo que o indivíduo ali reconheça os conflitos, reconheça potenciais e as possibilidades do seu desenvolvimento. Sobre essa perspectiva, o tarô ele deixa de ser apenas um instrumento de adivinhação e passa a ser compreendido como uma ferramenta de reflexão psicológica. O seu verdadeiro valor está em facilitar esse diálogo entre o ego e o inconsciente, colaborando dessa forma que o Jung denominou de individuação para o processo, para o caminho pelo qual a pessoa consegue integrar esses diferentes aspectos da sua personalidade. E aí sim ele se aproxima da sua totalidade psíquica, da sua luz, da sua sombra. E esse entendimento inaugura uma nova forma de olhar para o tarô. Por isso que eu chamo o tarô contemporâneo. Não apenas como um oráculo que determina o futuro, mas como uma linguagem arquetípica que auxilia o ser humano a compreender melhor a si mesmo e a ampliar a sua consciência.
O tarô é um dos sistemas simbólicos mais antigos. Embora a sua origem exata ela permaneça desconhecida, a gente sabe que ele existe há pelo menos 6 séculos e que foi ele que deu origem às cartas de baralho que a gente conhece atualmente. Assim como no baralho moderno, o tarô ele possui 4 naipes: bastões, taças, espadas e moedas, que mais tarde se transformaram em paus, copas, espadas e ouros. Cada naipe ele representa uma dimensão da experiência humana e é composto por cartas numeradas e pelas figuras da corte: rei, rainha, valete, cavaleiro. No entanto, o que torna o tarô verdadeiramente único são os 22 arcanos maiores, que antigamente eram chamados de trunfos. E, diferente das demais cartas, eles não pertencem a nenhum naipe. Cada um apresenta uma imagem e um nome carregados de simbolismo: louco, mago, imperatriz, justiça, mundo. E aí, quando a gente consegue observar eles em uma sequência, esses arquétipos parecem contar uma única história, que é a jornada do desenvolvimento da consciência humana. O Jung propõe que essa sequência ela não deve ser vista apenas como um conjunto de cartas isoladas, mas como um caminho de transformação interior. Cada arcano ele representa uma etapa do amadurecimento psicológico e espiritual, convidando aquele indivíduo a conhecer melhor a si mesmo. Ao longo da história, muitas teorias tentaram explicar a origem do tarô. Alguns acreditam que ele tenha surgido no Egito Antigo. Outros defendem uma origem medieval europeia ligada às tradições esotéricas, a movimentos religiosos ou até a obras literárias, como os Trunfos de Petrarca. Embora essas hipóteses sejam fascinantes, nenhuma delas foi de fato comprovada de forma definitiva. Para o autor, entretanto, a questão histórica não é a mais importante. Independente de onde vieram, as imagens do tarô sobreviveram por séculos porque expressam experiências profundamente humanas. E o seu poder não está na sua origem, mas na sua capacidade que elas possuem de despertar algo dentro de nós, ativando nossa imaginação, nossas emoções e alguns conteúdos que estão lá no nosso inconsciente. Por esse motivo, esse livro ele utiliza inclusive o tarô de Marsella como referência principal, porque é um dos baralhos mais antigos que são preservados até hoje e que apresenta as imagens sem explicações escritas. E essa característica ela é fundamental para a proposta da obra, porque ela permite que o leitor entre em contato diretamente com os símbolos, sem interpretações prontas. Segundo essa abordagem, olhar para uma carta do tarô é mais parecido como contemplar uma obra de arte do que ler um texto explicativo. A imagem fala diretamente ao inconsciente, despertando lembranças, sentimentos e percepções que muitas vezes não conseguem ser expressos apenas pela linguagem racional. Assim, antes mesmo de estudar o significado de cada arcano, nós somos convidados a fazer algo essencial, que é aprender a olhar para os símbolos e permitir que eles dialoguem com a nossa própria psique. E é justamente nesse encontro entre imagem e observador que começa a verdadeira jornada arquetípica proposta por Jung e pelo tarô.
O símbolo como uma ponte para o inconsciente. Para Jung, os símbolos são uma linguagem natural do nosso inconsciente. Diferente das palavras que procuram explicar as coisas de forma objetiva, os símbolos possuem significados profundos que nunca podem ser reduzidos a uma única interpretação, porque eles despertam diferentes emoções, lembranças e percepções em cada pessoa. E é justamente porque falam de aspectos universais da experiência humana. Jung também fazia uma distinção muito importante entre sinal e símbolo. Um sinal tem um significado claro e específico. Uma placa de trânsito ou uma seta, por exemplo, comunicam uma única informação. Já o símbolo, ele vai muito além disso. Ele aponta para algo que não pode ser completamente explicado pela razão. O seu sentido permanece aberto, revelando novos significados à medida que a pessoa amadurece e amplia a sua consciência. É dessa forma que devemos nos aproximar do tarô. Suas imagens não devem ser interpretadas de maneira rígida ou literal. Elas se assemelham aos sonhos, apresentam personagens, situações e cenários que parecem misteriosos, mas que carregam mensagens importantes sobre a nossa vida interior. Para compreender esses símbolos, Jung propunha o método da amplificação. Em vez de procurar uma definição única para uma imagem, ele a relacionava com os mitos, com os contos de fadas, religiões, com obras de arte, acontecimentos históricos e outras manifestações culturais que apresentam símbolos semelhantes. E aí, dessa forma, o significado da imagem vai se ampliando, revelando a sua dimensão arquetípica. Essa abordagem permite perceber que os símbolos do tarô, eles não pertencem apenas às cartas. Eles aparecem constantemente em nossa vida, nos sonhos, nas histórias que contamos, nas escolhas que fazemos, nos desafios que enfrentamos e até nas coincidências que chamam nossa atenção. São expressões do inconsciente, tentando estabelecer um diálogo com a consciência. Assim, o tarô deixa de ser apenas um conjunto de cartas e passa a ser uma linguagem viva da psique. Seu verdadeiro propósito não é oferecer respostas prontas, mas estimular as perguntas, despertar reflexões e ampliar a nossa percepção sobre quem somos. Ao longo dessa jornada, o leitor ele é convidado a olhar para cada arcano não apenas como uma imagem, mas como um símbolo que pode revelar aspectos ainda desconhecidos de si mesmo. Afinal, como ensinava Jung, os símbolos não existem para limitar o pensamento, mas para expandir a consciência e aproximar o ser humano daquilo que ele realmente é. No mapa da jornada, o autor propõe que a melhor forma de compreender o tarô é observando suas imagens com atenção e abertura, como fazemos literalmente diante de uma obra de arte. Em vez de buscar imediatamente um significado pronto, somos convidados a permitir que a imagem desperte sentimentos, ideias e lembranças. É nesse encontro entre a carta e o observador que o símbolo começa a revelar o seu sentido. Isso acontece porque a nossa psique funciona por meio da projeção. Sem perceber, atribuímos ao mundo externo aspectos da nossa vida interior. Aquilo que sentimos, desejamos, tememos ou ainda não reconhecemos em nós pode aparecer refletido em pessoas, em situações
e, nesse caso, nas imagens do tarô. Ao longo da jornada pelos arcanos maiores, as cartas funcionam como espelhos da psique. Elas oferecem uma superfície sobre a qual projetamos nossos conteúdos internos, permitindo que aquilo que estava inconsciente se torne mais visível. Jung explicava que os arquétipos e os instintos não podem ser vistos diretamente. O que percebemos são suas manifestações, que surgem por meio das imagens nos sonhos, nas fantasias, nas instituições e também nos símbolos do tarô. Embora essas imagens possam assumir formas diferentes conforme a cultura ou a experiência de cada pessoa, a sua essência permanece a mesma. Por isso, os símbolos do tarô conseguem atravessar séculos e diferentes sociedades, porque eles falam de experiências universais da condição humana. Assim, a viagem pelos arcanos não é apenas um estudo das cartas, mas uma jornada de autoconhecimento. Cada imagem torna-se um convite para olhar para dentro de si e reconhecer aspectos da própria personalidade, que muitas vezes permaneciam ocultos até aquele momento. O autor explica que, embora os símbolos possam assumir formas diferentes em cada cultura, a sua essência é universal. Ao longo da história, povos de diferentes épocas contaram histórias sobre personagens como a mãe, o pai, o herói, o sábio, o louco, o mago e o salvador. Esses personagens são os arquétipos descritos por Jung, padrões universais que habitam o inconsciente coletivo e fazem parte da experiência humana. No tarô, os 22 arcanos maiores representam essa jornada da consciência, e eles são organizados em uma sequência que simboliza o desenvolvimento psicológico do ser humano. O louco, numerado como 0, ocupa uma posição especial. Ele não pertence a nenhum lugar fixo, pois ele representa o potencial infinito, a liberdade e o início de toda a jornada. E é interessante porque o louco, ele desperta reações muito diferentes em cada pessoa. Alguns os veem como alguém irresponsável, outros enxergam coragem, espontaneidade ou desejo de liberdade. Essas diferenças acontecem porque cada um projeta na carta aspectos da própria personalidade. Para Jung, observar essas reações é uma forma de conhecer melhor a si mesmo. Quando reconhecemos o arquétipo que está agindo em nossa vida, deixamos de ser completamente dominados por ele e passamos a agir com mais consciência. O autor ilustra essa ideia mostrando que uma pessoa pode sentir o desejo de abandonar tudo e viver livremente, como um viajante. Mesmo que ao refletir ela decida continuar levando uma vida estável, essa escolha será mais autêntica, pois terá considerado conscientemente as duas possibilidades. E esse é um dos objetivos da psicologia analítica: integrar os opostos que existem dentro de nós. Em seguida, inicia-se a jornada pelo arcano com o mago, a primeira carta do caminho. À primeira vista, o mago parece apenas um ilusionista, alguém que realiza truques para impressionar o público. A razão pela qual tudo não passa de uma habilidade e uma técnica. Mas, no entanto, mesmo sabendo que tudo é irreal, sentimos o fascínio diante dele. Nosso coração acelera, nossa curiosidade desperta e desejamos acreditar que algo extraordinário possa acontecer.
Segundo Jung, essa atração ela não acontece por acaso. Ela revela que existe um mago interior em cada um de nós. Esse arquétipo representa a capacidade humana de transformar a realidade, criar, descobrir novos caminhos e acessar dimensões da experiência que vão muito além da lógica. O intelecto costuma resistir a essa ideia, porque ele teme perder o controle sobre tudo aquilo que não consegue explicar racionalmente. Entretanto, Jung defendia que a realidade humana é muito mais ampla do que a razão pode compreender. Intuição, imaginação, criatividade e experiência simbólica também fazem parte da consciência. O autor observa que, aos poucos, a própria ciência começou a investigar fenômenos antes considerados exclusivamente misteriosos, como os efeitos da meditação sobre o corpo e a mente. Independente das interpretações sobre esses fenômenos, isso demonstra que razão e experiência interior podem dialogar, em vez de permanecerem em conflito. Assim, o mago simboliza o despertar do potencial criador que existe em cada ser humano. Ele nos convida a reconhecer que existe um universo interior ainda pouco explorado e que a verdadeira transformação começa quando aprendemos a unir conhecimento racional, imaginação, intuição e consciência. É o primeiro passo da jornada arquetípica. Descobrir que a maior magia não acontece fora de nós, mas na capacidade de transformar a nós mesmos. Segundo Sally Nichols, em Jung e o Tarot, os primeiros arcanos maiores representam essas estruturas fundamentais da psique. Depois do despertar, simbolizado pelo mago, surgem 3 arquétipos que organizam o desenvolvimento da personalidade: a papisa, a imperatriz e o imperador. Eles não representam apenas pessoas, mas forças psicológicas presentes em todos nós, independente do sexo. A papisa ou la papese é o arquétipo da Virgem. Ela simboliza o mundo interior, o silêncio e a sabedoria que nasce da escuta. Ela é a Virgem arquetípica, não no sentido moral ou sexual, mas como aquela que ainda não foi fecundada pelas exigências do mundo externo. A sua energia está voltada para dentro. Então ela representa introspecção, intuição, o conhecimento oculto, a contemplação, a conexão com o inconsciente. Na psicologia analítica, a papisa é um momento em que a pessoa aprende que nem toda resposta vem da lógica. É preciso desenvolver a capacidade de esperar, observar e ouvir a própria alma antes de agir. Ela nos ensina que existe um conhecimento que não pode ser aprendido apenas pelos livros, mas que emerge do silêncio, dos sonhos e da nossa experiência interior. A imperatriz é o arquétipo da mãe. Se a papisa guarda o potencial, a imperatriz o faz florescer. Ela representa esse arquétipo da grande mãe em seu aspecto criador e nutritivo. É a força da fertilidade, da abundância e da criatividade. Não fala apenas da maternidade biológica, mas da capacidade de gerar vida em sentido amplo, ideias, projetos, relações e crescimento. Ela simboliza o cuidado, a nutrição emocional, a criatividade, a prosperidade, a beleza da vida. No entanto, o Jung lembrava que todo arquétipo possui uma polaridade. Então, a mesma mãe que acolhe também pode sufocar.
Quando desequilibrada, a imperatriz pode transformar cuidado em controle, proteção em independência e amor em superproteção. O seu desafio é aprender a nutrir sem impedir o crescimento do outro. O imperador já é o arquétipo do pai. Após receber o acolhimento e desenvolvimento, surge a necessidade de estrutura. O imperador representa o pai arquetípico, responsável por introduzir ordens, limites e direção. Enquanto a imperatriz oferece vida, o imperador oferece forma. Simboliza disciplina, responsabilidade, organização, autoridade, capacidade de decidir, a construção do mundo exterior. Na visão junguiana, o pai ajuda o indivíduo a sair da fusão com a mãe e encontrar o seu próprio lugar no mundo. E assim como a imperatriz também possui um aspecto luminoso e outro sombrio. Em equilíbrio, ele transmite segurança e estabilidade. Em desequilíbrio, ele transforma-se em autoritarismo, rigidez, necessidade de controle e dificuldade de acolher emoções. A sequência psicológica Seeley Nichols mostra que esses arcanos eles não aparecem por acaso. Eles descrevem essas etapas do amadurecimento da consciência. O mago desperta o potencial e a consciência do eu posso. A papisa ensina a escutar a sabedoria interior. A imperatriz transforma esse potencial em criação e desenvolvimento. E o imperador organiza essa energia, dando-lhe direção, estrutura e responsabilidade. Juntos, esses 4 arquétipos mostram que o desenvolvimento humano depende do equilíbrio entre a ação e contemplação, criação e organização, acolhimento e limites. Quando essas forças dialogam harmoniosamente dentro da psique, o indivíduo avança em seu processo de individuação, tornando-se pouco a pouco quem ele realmente é. Na leitura de Seeley Nichols, os primeiros arcanos representam então essas etapas do desenvolvimento. A papisa, a virgem, mas não no sentido de castidade, mas da mulher inteira em si mesmo, cuja identidade não depende do relacionamento com o outro. Ela fala da vida interior, da receptividade, da sabedoria intuitiva. Por isso que ela permanece ali, sentada em silêncio, guardando um livro ou um pergaminho parcialmente oculto. E esse livro representa o conhecimento do inconsciente, uma sabedoria que não pode ser alcançada apenas pela razão. Na jornada psicológica, a papisa ensina que o crescimento exige momentos de silêncio, de introspecção, de escuta. Antes de agir, é preciso aprender a observar. Já a imperatriz, a grande mãe, representa o seu aspecto criador e fértil. Depois que a consciência aprende a ouvir a voz interior com a papisa, ela começa a gerar vida. E essa vida pode ser um filho, uma obra de arte, um projeto, um relacionamento, ou até mesmo uma nova versão de si mesmo. E toda mãe pode ser amorosa ou impedir a autonomia, né? O imperador, ele representa essa energia que organiza aquilo que a imperatriz gerou. Ele é responsável por estabelecer a ordem, a responsabilidade da direção. Enquanto a imperatriz representa a natureza espontânea, o imperador representa a cultura, a civilização, a construção da sociedade.
O aspecto que eu acho mais interessante da leitura desse livro, de Sally Nichols, é que ela enfatiza que esses personagens não representam homens ou mulheres reais, mas estruturas universais da psique, presentes em todas as pessoas. Assim, independente do sexo ou da identidade, todos carregamos dentro de nós uma papisa que conhece a verdade interior, uma imperatriz que cria e nutre, um imperador que organiza e que dá a estrutura ao que foi criado. Esses arquétipos são etapas da jornada descritas por Jung. À medida que reconhecemos e equilibramos essas forças internas, deixamos de agir apenas por impulsos inconscientes e passamos a viver de forma mais consciente e integrada.